Fala galera, bem-vindo ao canal História dos Jogadores e para quem não conhece, sou Eduardo, narrador desse canal. E hoje vamos falar a história de Bastian Schweinsteigen. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e curtir. Também não se esqueça de seguir a nossa conta Instagram, @news_futebol, que postamos notícias diárias. Então, bora pro vídeo. Bastian Schweinsteigen nasceu em 1º de agosto de 1984, em Kopenhague, Alemanha, filho de Alfred e Mônica. Inicialmente, Schweinsteigen cresceu nas categorias de base do Bayern aos 14 anos, no dia 1º de julho de 1998. Na época, demonstrava muito bem seu talento no futebol e na prática de esqui, onde teve que escolher entre as duas carreiras. Em 2000, atuando no time juvenil do clube, Franz Beckenbauer teria profetizado para os seus colegas de diretoria: "Esse aí não vai dar em nada". Outro que também não botou fé nele foi Felix Magath, técnico do clube entre 2004 a 2007. Em 2001, ele ganha a Bundesliga Sub-17. Em 2002, logo após ter conquistado o Campeonato Alemão de Juniores, ele se tornou um dos principais nomes daquela geração. Com isso, ganhou espaço para treinar com a equipe principal, ficando conhecido na mídia alemã após manchetes polêmicas, mas rapidamente superando e amadurecendo. Apenas 2 sessões de treinos no principal, que pressionou o técnico Ottmar Hitzfeld, onde aos 18 anos fez sua estreia na Liga dos Campeões na temporada 2002-2003 contra o Linz, em 13 de novembro, no empate 3-3, atuando muito bem no jogo, assinando um mês depois um contrato profissional. Sua primeira partida para a Bundesliga foi contra o Stuttgart, em 7 de dezembro, uma vitória por 3-0. Seu primeiro gol na sua carreira foi na Copa da Alemanha, na vitória por 8-0 contra o Köln, nas quartas, marcando 2 gols, fazendo 16 jogos e 2 gols na temporada, ganhando a Bundesliga e a Copa da Alemanha, vencendo por 3-1 na final contra o Kaiserslautern. Na temporada 2003-2004, foram até as semifinais da Liga Pokal, batendo 3-3 e perdendo os pênaltis por 4-1 contra o Hamburger, e foi até as oitavas da Champions League, perdendo por 2-1 contra o Real Madrid no agregado, e foi vice da Bundesliga. Ainda foi convocado para a Euro Sub-21 2004. Pela fase de grupos, venceu por 2-1 a Suíça, perdeu por 2-1 a Suécia, perdeu por 2-1 Portugal, marcando um gol, se desclassificou no terceiro lugar. Também foi convocado para a primeira partida na seleção principal. Foi contra a Hungria, em um amistoso. Ainda ele foi integrado ao time B das categorias de base do Bayern, o que foi uma humilhação, por ele ter jogado a Euro Sub-21 e ter feito sua estreia pela seleção, mas logo voltou ao principal. Também foi convocado para a Euro 2004. Pela fase de grupos, empatou em 1-1 contra a Holanda, empatou em 0-0 a Letônia e perdeu por 2-1 a República Tcheca, se desclassificando em terceiro lugar, fazendo 33 jogos e 4 gols no Bayern. Temporada 2004-2005, ele ganhou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, vencendo por 2-1 o Schalke 04 na final, e foi até as quartas da Champions League, perdendo por 6-3 no agregado. Ainda foi convocado para a Copa das Confederações 2005. Pela fase de grupos, venceu por 4-3 a Austrália, venceu por 3-0 a Tunísia, marcando gol, empatou em 2-2 a Argentina, ficando em primeiro lugar. Na semi, perdeu por 3-2 do Brasil, indo para a disputa do terceiro lugar, vencendo por 4-3 o México, marcando um gol, fazendo 38 jogos e 4 gols no Bayern. Na temporada 2005-2006, foi campeão da Bundesliga e venceu a Copa da Alemanha, vencendo por 1-0 o Eintracht Frankfurt, e foram eliminados nas semifinais da Liga Pokal, perdendo por 2-1 em Stuttgart, e foram até as oitavas da Champions League, perdendo no agregado por 5-2 contra o Milan, fazendo 42 jogos e 3 gols no Bayern. Na temporada 2006-2007, ficou em quarto lugar na Bundesliga e foi até a terceira rodada da Copa da Alemanha, perdendo por 4-2 a Alemanha Auschwitz, e foi vice-campeão da Liga Pokal, perdendo por 2-0 o Werder Bremen na final. Também foi até as quartas
da Champions League, perdendo por 4-2 no agregado contra o Milan. Ainda foi convocado para a Copa do Mundo 2006. Pela fase de grupos, venceu por 4-2 a Costa Rica, venceu por 1-0 a Polônia, venceu por 3-0 o Equador, se classificando em primeiro lugar. Pelas oitavas, venceu por 2-0 a Suécia, pelas quartas, empatou em 1-1 a Argentina e venceu por 4-2 os pênaltis. Na semi, perdeu por 2-0 Itália, se desclassificando e disputando o terceiro lugar, sendo por 3-1 Portugal, marcando 2 gols. Com 22 anos, ele havia disputado 41 jogos pela seleção alemã, um recorde para qualquer jogador de seleção, mas logo foi quebrado por Lukas Podolski, com 44 partidas. Mas ainda ganhou o prêmio Silbernes Lobelblatt 2006, fazendo 40 jogos e 6 gols no Bayern. Temporada 2007-2008, foi campeão da Bundesliga, vencendo a Copa da Alemanha, sendo por 2-1 Borussia Dortmund na final, e venceu a Liga Pokal, vencendo por 1-0 na final contra o Schalke 04. Foi até a semi da Europa League, perdendo por 5-1 no agregado contra o Zenit, fazendo 48 jogos e 2 gols. Na temporada 2008-2009, ele fez o gol da abertura da temporada da Bundesliga, no empate em 2-2 contra o Hamburger, terminando em segundo lugar na competição, e foi até as quartas da Copa da Alemanha, perdendo por 4-2 o Bayer Leverkusen. Foi até as quartas da Champions League, perdendo por 5-1 o Barcelona, e perdeu por 2-1 na final da Supertaça Alemã contra o Borussia Dortmund, e foi convocado para Euro 2008. Pela fase de grupos, venceu por 2-0 a Polônia, perdeu por 2-1 a Croácia e venceu por 1-0 a Áustria, se classificando em segundo lugar. Nas quartas, venceu por 3-2 Portugal, marcando um gol. Na semi, venceu por 3-2 a Turquia, marcando um gol. Na final, perdeu por 1-0 a Espanha, perdendo o título, fazendo 44 jogos e 9 gols no Bayern. Na temporada 2009-2010, ele foi campeão da Bundesliga e venceu a Copa da Alemanha, vencendo por 4-0 o Werder Bremen na final, marcando um gol. Pela Champions League, se classificou em segundo lugar na fase de grupos. Pelas oitavas, empatou em 4-4 no agregado contra o Fiorentina, se classificando em gols fora de casa. Pelas quartas, empatou em 4-4 Manchester United, se classificando nos gols fora de casa. Pela semi, venceu por 4-0 o Lyon no agregado. E na final, perdeu por 2-0 o Inter de Milão, perdendo o título, fazendo 49 jogos e 3 gols no Bayern. Temporada 2010-2011, ficou em terceiro lugar na Bundesliga, foi até as semifinais da Copa da Alemanha, perdendo por 1-0 o Schalke 04, foi campeão da Supercopa Alemã, vencendo por 2-0 o Schalke 04. Pela Champions League, foi até as oitavas, empatando 3-3 no agregado contra o de Milão, se desclassificando por gols fora de casa. Ainda foi convocado para a Copa do Mundo 2010. Pela fase de grupos, venceu por 4-0 a Austrália, perdeu por 1-0 a Sérvia, venceu por 1-0 a Gana, se classificando em primeiro lugar. Pelas oitavas, venceu por 4-1 a Inglaterra. Pelas quartas, venceu por 4-0 a Argentina. Pelas semi, perdeu por 1-0 a Espanha, se desclassificando para a final, indo para a disputa do terceiro lugar, vencendo por 3-2 o Uruguai. Também entrou no time de sonhos da Copa do Mundo 2010. Ainda ganhou o prêmio Silbernes Lobelblatt 2010 e ganhou o prêmio de melhor jogador da seleção 2010. Na temporada 2011-2012, ficou em segundo lugar na Bundesliga, foi para a final da Copa da Alemanha, perdendo por 5-2 o Borussia Dortmund na final pela Champions League, classificou em primeiro lugar na fase de grupos. Pelas oitavas, venceu por 7-1 Basel no agregado, nas quartas venceu por 4-0 no agregado com o Olympique de Marseille. Na semi, empatou em 3-3 no agregado contra o Real Madrid e vencendo os pênaltis por 3-1. Na final, empatou em 1-1 contra o Chelsea, perdeu por 4-3 nos pênaltis. Ele cobrou no último pênalti decisivo e errando, fazendo 36 jogos e 5 gols. Temporada 2012-2013, ele foi campeão da Bundesliga, foi campeão da Copa da Alemanha, vencendo por 3-2 Stuttgart. Na final, foi campeão da Supercopa Alemã 2012, sendo por 2-1 Borussia Dortmund. Na Champions League, se classificou em primeiro lugar na fase de grupos. Nas oitavas, empatou em 3-3 no agregado contra o Arsenal, ganhando por gols fora de casa. Nas quartas, venceu por 4-0 no agregado contra a Juventus. Na semi, venceu no agregado por 7-0 o Barcelona. Na final, venceu por 2-1 Borussia Dortmund, sendo campeão clube pela quinta vez. Ainda ele foi convocado para a Euro 2012. Pela fase de grupos,
vencer por 1 a 0 Portugal, vencer por 2 a 1 Orlando e vencer por 2 a 1 Dinamarca, se classificando em primeiro lugar na fase de grupos. Pelas quartas, vencer por 4 a 2 a Grécia, pela semi, perder por 2 a 1 a Itália, se desclassificando para a final. Pela temporada, ele fez 45 jogos e 9 gols pelo Bayern. Na temporada 2013-2014, foi campeão da Bundesliga, foi campeão da Copa da Alemanha, venceu por 2 a 0 Borussia Dortmund na final, foi vice-campeão da Supertaça Alemã, perdendo por 4 a 2 Borussia Dortmund, foi campeão da Supertaça Europeia, empatou em 2 a 2 contra o Chelsea e vencendo por 5 a 4 nos pênaltis. Pelo Mundial de Clubes, na semi, venceu por 3 a 0 Guangzhou Evergrande. Na final, venceu por 2 a 0 Raja Casablanca, sendo campeão. Foram até a semi da Champions League, perdendo por 5 a 0 no agregado contra o Real Madrid. Em 15 de outubro de 2013, ele fez sua 70ª partida pela seleção alemã, na vitória por 5 a 3 contra a Suécia. Ainda ganhou o prêmio Jogador Alemão do Ano e ficou em sétimo lugar no melhor jogador da Europa, fazendo 36 jogos e 8 gols no Bayern. Temporada 2014-2015, foi campeão da Bundesliga, foi até as semifinais da Copa da Alemanha, empatando em 1 a 1 e perdendo por 2 a 0 nos pênaltis contra o Borussia Dortmund. E foi vice-campeão da Supercopa Alemã, perdendo por 2 a 0 o Borussia Dortmund. Foi até a semi da Champions, perdendo por 5 a 3 na agregados contra o Barcelona. Em 23 de maio de 2015, ele fez suas 500 partidas pelo Bayern, contra o Mainz, na vitória por 2 a 0, marcando um gol. Ainda foi convocado para a Copa do Mundo 2014. Pela fase de grupos, venceu por 4 a 0 Portugal, empatou em 2 a 2 a Gana, venceu por 1 a 0 Estados Unidos, classificando em primeiro lugar. Pelas oitavas, venceu por 2 a 1 a Argélia. Pelas quartas, venceu por 1 a 0 a França. Pela semi, venceu por 7 a 1 Brasil, sendo a maior goleada sofrida pelo Brasil em Copas. Na final, venceu por 1 a 0 a Argentina, sendo a seleção alemã campeão do mundo pela quarta vez. Ainda ganhou o prêmio Sibernês Lobobot 2014, fazendo 28 jogos e 5 gols no Bayern na temporada. Na temporada 2015-2016, em 13 de julho de 2015, ele foi contratado pelo Manchester United, sendo comprado por 9 milhões de euros, assinando um contrato por 3 anos. Pelo Bayern, ele fez 500 jogos e 68 gols. Curiosidade que o clube nunca havia antes colocado um alemão no time principal. Sua estreia foi em um amistoso contra o Clube América em 17 de julho de 2015, sendo por 1 a 0. Sua estreia pela Premier League foi em 8 de agosto na vitória por 1 a 0 contra o Tottenham. Em 28 de novembro, ele marcou seu primeiro gol pelo clube, no empate 1 a 1 contra o Leicester City. Em 7 de dezembro, ele foi punido por 3 jogos após acertar Weston Wade do West Ham na garganta, 2 dias antes. Nessa temporada, ficou em quinto lugar na Premier League. Foi até a quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, batendo em 0 a 0 e perdendo por 3 a 1 nos pênaltis contra o Middlesbrough. Foram campeões da FA Cup, vencendo por 2 a 1 o Crystal Palace na final. Foi até as oitavas da Europa League, perdendo por 3 a 1 no agregado contra o Liverpool, fazendo 31 jogos e 1 gol na temporada pelo clube. Na temporada 2016-2017, ele foi convocado para a Euro 2016. Pela fase de grupo, venceu por 2 a 0 a Ucrânia, marcando um gol, seu último pela seleção. Empatou em 0 a 0 a Polônia, venceu por 1 a 0 a Irlanda do Norte, onde nessa partida ele bateu um recorde de jogador alemão pela seleção com o maior número de aparições em uma partida no Campeonato Europeu. Ficou em primeiro lugar, pelas oitavas, venceu por 3 a 0 a Eslováquia, pelas quartas empatou em 1 a 1 a Itália, venceu por 6 a 5 nos pênaltis. Na semi, perdeu por 2 a 0 a França, se desclassificando para a final. Após o torneio, anunciou sua aposentadoria pela Alemanha. Sua última partida pela seleção foi um mês depois, em 31 de agosto de 2016, na vitória por 2 a 0 à Finlândia, sendo amistoso, atuando até os 21 minutos do segundo tempo, saindo de campo ovacionado pela torcida e em lágrimas. Após a chegada de José Mourinho em julho, o jogador foi rebaixado sub-23 ao clube, onde seus ex-companheiros acusaram Mourinho de falta de respeito, apenas voltando à primeira equipe no final de 2016, fazendo sua primeira partida desde março contra o West Ham em 30 de novembro de 2016,
pela Copa da Liga Inglesa, na vitória por 4-1. Ainda ganhou o prêmio Bambi 2016. Em 29 de janeiro de 2017, ele fez seu primeiro gol no Old Trafford, na vitória por 4-0 contra o Wigan Athletic. Pela temporada, ficaram em sexto lugar na Premier League, foram até as quartas da FA Cup, perdendo por 1-0 o Chelsea. Foi campeão da Copa Liga Inglesa, vencendo por 3-2 o Southampton. Foi campeão da Community Shield, vencendo por 2-1 Leicester City, mas não foi inscrito nessa competição. E foi campeão da Europa League, vencendo por 2-0 o Ajax na final. Mas ele havia saído do clube em março, com isso não jogando as quartas semifinal. Pois, em 21 de março de 2017, ele se transferiu ao Chicago Fire, sendo concluída a transferência em 29 de março. Pelo United, ele fez 35 jogos e 2 gols. Em 1º de abril, ele estreou pelo time no empate em 2-2 contra o Montreal Impact, marcando seu primeiro gol no clube. Seu segundo gol foi em 15 de abril, na vitória por 3-0 contra o New England Revolution. Com isso, na temporada, ajudou o time a ficar em terceiro lugar na Conferência Oeste e em terceiro lugar na MLS geral. Foi até as oitavas da Open Cup, empatando em 0-0 contra Cincinnati, perdendo por 3-1 nos pênaltis. Foi até as quartas da eliminatórias da MLS Cup, perdendo por 4-0 Red Bulls New York, e foi campeão da Brimstone Cup. Ainda participou da MLS All-Star, empatando em 1-1 contra o Real Madrid, perdendo por 4-2 nos pênaltis, fazendo 26 jogos e 3 gols na temporada. Na temporada 2018, seu primeiro gol na temporada foi contra o Toronto, em 28 de abril, no empate em 2-2. Seu segundo gol foi contra o New England Revolution, em 9 de junho, no empate em 1-1. Pela temporada, ficou em 10º lugar na Conferência Leste e 20º lugar no geral da MLS. Foi até a semi da Open Cup, perdendo por 3-0 o Philadelphia Union. Ainda ganhou o prêmio Ícone do Esporte pela revista GH 2018 e ganhou o prêmio Ordem do Mérito da Baviera, fazendo 35 jogos e 4 gols na temporada. Também ele entrou no Hall da Fama do Bayern de Munique. Na temporada 2019, seu time ficou em 8º lugar na Conferência Leste e em 17º lugar na tabela geral. Foi até a quarta rodada da Open Cup, perdendo por 2-1 o St. Louis. Foi até as quartas da League Cup, perdendo por 2-0 o Cruz Azul. Ainda participou da MLS All-Star 2019, perdendo por 3-0 Atlético de Madrid. Seu último gol na carreira foi contra o Montreal Impact, em 10 de agosto, na vitória por 3-2. Sua última partida na carreira foi contra o Orlando City, em 6 de outubro de 2019, na vitória por 5-2. Em 8 de outubro, anunciou sua aposentadoria do futebol. 3 dias depois, no dia 11, ele entrou no programa Sportschau, onde será comentarista de futebol pela emissora alemã ARD, onde assinou por 3 anos o contrato, incluindo participação da Copa do Mundo 2022. Pelo Chicago Fire, ele fez 92 jogos e 8 gols. Pela seleção, ele fez 121 jogos e 24 gols. O total de jogos da sua carreira foram 748 jogos e 102 gols.